Olá! Hoje vamos falar sobre a célula. Então, o que é a célula? Hoje em dia, os biólogos admitem que qualquer organismo vivo, desde os organismos mais simples até os organismos mais complexos, são formados por células. Portanto, eles admitem que a célula é a unidade comum a todos os seres vivos, ou seja, é a unidade da vida. Portanto, vamos começar então por escrever aqui a nossa definição de célula. Então, é a unidade comum a todos os seres vivos, ou seja, é a unidade da vida. É a unidade sem a qual não seria possível a existência da vida, ou seja, é a forma de vida mais simples que é conhecida na biologia. Então, vamos lá falar mais um bocadinho sobre as células. Já sabemos o que é que elas são, mas que tipo de células aqui existem? Existem dois grandes tipos de células, ok? Vamos escrever aqui, células. Elas podem ser de dois tipos. Podem ser procariotas ou procarióticas e eucarióticas. O que distingue as procarióticas das eucarióticas é que as procarióticas, por exemplo, não possuem núcleo individualizado. Ok? Vamos escrever. Não tem núcleo individualizado. Ou seja, o material genético encontra-se disperso dentro da célula. As eucarióticas, sim, já possuem núcleo individualizado e que está contido dentro de um invólucro. Portanto, as eucarióticas possuem núcleo individualizado. Depois, dentro das células eucarióticas, vamos ainda estudar dois tipos de células. A célula vegetal e a célula animal. Ok? Já daqui a pouco, mais à frente, vamos ver então as principais diferenças entre cada uma destas células. Começando pelas células procarióticas, vamos lá escrever aqui, células procarióticas. O que é que nós podemos dizer sobre elas? A célula procariótica existe nos seres vivos como as bactérias, ok? Vamos lá apontar isso. Portanto, existem seres vivos como as bactérias, que são seres vivos simples, não é? Que são geralmente de muito pequenas dimensões. Ok? Vamos aqui dizer então que são de pequenas dimensões. Ok? Bactérias. Vamos pôr aqui nas bactérias que é onde existem. Ok? Uma célula procariótica também apresenta uma constituição simples. Conforme já tinha falado, o material genético não está individualizado do citoplasma. E a célula então não apresenta um núcleo, mas uma região celular que é designada por nucleoide. Eu agora vou tentar fazer aqui um esquema de uma célula procariótica, ok? Para todos perceberem um bocadinho melhor então do que é que estamos a falar. Então imaginem que isto aqui que eu estou a desenhar é uma célula procariótica. Isto que eu estou aqui a desenhar, a laranja, é a cápsula. Depois, no interior da cápsula, apresenta ainda uma membrana. Uma membrana que é chamada de parede celular. Ok? Portanto, vamos pôr assim aqui um bocadinho nesta zona mais interna. A parede celular. A parede celular é uma estrutura
que não existe em todas as células, ok? Existe nas células procarióticas e nas células eucarióticas vegetais. Nas células eucarióticas animais não existe, ok? Portanto, vamos pôr que aqui a verde, isto é a parede celular. Depois, mais internamente, temos uma membrana que se chama membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Okay? É uma membrana que existe também nas células eucarióticas. Okay? Estou aqui a tentar fazer isto o mais perfeito possível. Ok? Portanto, vamos pôr aqui com a respectiva cor membrana citoplasmática. E depois, então, temos os organelos celulares, não é? Temos aqui, por exemplo, ribossomas, que eu vou pôr aqui outra cor, por exemplo, são estruturas assim mais ou menos esféricas, que estão espalhadas aqui no citoplasma, ok? Isto são ribossomas. Vamos lá pôr aqui a legenda, não é? Ribossomas. Tem também o tal nucleoide, não é? Que nós tínhamos falado, que é onde se encontra o material genético, mas que geralmente está disperso, ou seja, não está assim num sítio com um invólucro e delimitado, está assim espalhado. Portanto, isto aqui é o nucleoide. E depois, todo o outro espaço livre que existe dentro da membrana, ok? É chamado, então, o citoplasma. Aqui vamos dizer que isto é o citoplasma. Geralmente, as células eucarióticas apresentam umas estruturas que lhes conferem movimento, que estão mais ou menos situadas assim aqui, que são chamadas de flagelos, que lhes permitem movimentar. Ok? Por exemplo, imaginem uma bactéria. As bactérias podem movimentar-se através do recurso aos flagelos. Ok? Agora que falamos aqui um bocadinho da constituição das células procarióticas, vamos ver então a função de cada uma destas partes que a constituem. Ok? Por exemplo, a membrana celular. Vamos lá escrever aqui. A membrana celular, qual é a função que ela tem? Membrana celular, não, desculpem lá, estou a dizer mal, a membrana citoplasmática. Qual é a função da membrana citoplasmática? Se nós viermos aqui ver, a membrana citoplasmática está aqui a delimitar o conteúdo que está entre o citoplasma e a parede celular. Portanto, é uma estrutura que separa o meio intracelular, ou seja, o que está dentro da célula, do meio extracelular, aquilo que está fora da célula. E ajuda também a fazer uma coisa importante, que é a passagem de materiais de dentro para fora e de fora para dentro. Okay? Ela tem umas estruturas na sua constituição que ajudam à passagem para o interior ou para o exterior da célula. Então vamos lá escrever isso. Separa o meio intracelular do meio extracelular e ainda, então, conforme tinha falado, regula a passagem de materiais, não é? Materiais ou nutrientes para dentro ou para fora, não é? Da célula. Depois, o que é que nós temos também? Temos o citoplasma, não é? O citoplasma é aquela parte da célula onde se encontram os organelos e nós vamos lá reparar aqui, não é? O citoplasma está aqui. É o conteúdo celular que está delimitado pela membrana citoplasmática, ou seja, é o sítio onde está o conteúdo celular. Portanto, vamos lá apontar isso. Então, local
onde se situa o conteúdo celular delimitado pela membrana citoplasmática. Depois, temos então os ribossomas. Os ribossomas, que são estas estruturas aqui a laranja, que são mais ou menos esféricas e que estão espalhadas por todo o citoplasma. Qual é a função destes ribossomas? Para que é que eles servem, não é? Sendo coisas tão pequeninas? Tem uma função bastante importante, que é o local onde as proteínas são sintetizadas, ou seja, onde as proteínas são produzidas. Então, vamos pôr aqui local de síntese de proteínas. Depois temos o nucleoide, não é? O nucleoide, que é aquela parte onde nós temos a informação genética, mas que está dispersa, não está dentro de um invólucro, não é? Vamos lá verificar. O nucleoide é aqui esta parte onde temos a informação genética, mas que não está dentro de uma cápsula, digamos assim, dentro de um invólucro, ou seja, não está delimitado, não está individualizado. Então, nesta região é onde se encontra condensado, ou seja, onde está ali todo o material genético, ou seja, o DNA, que vai coordenar a atividade celular. Então, vamos lá escrever o local onde a informação genética está armazenada. Depois temos ainda a parede celular, não é? Que é aquela parede ali intermédia entre a membrana citoplasmática e a cápsula, ok? Parede celular. Vamos já aqui rever onde é que está a parede celular. A parede celular está aqui a verde, ok? E qual é a função da parede celular? A parede celular, conforme eu já referi, também existe nas células eucarióticas vegetais. E é uma estrutura que confere suporte e proteção à célula. Portanto, vamos colocar isto aqui. Confere suporte e proteção à célula. Depois temos ainda, por fim, mais um componente, não é? Aliás, temos mais dois componentes. Temos a cápsula, não é? A cápsula que está aqui representada a laranja mais claro, ok? É um invólucro externo, ou seja, é a estrutura mais externa, mas só está presente em algumas células e confere uma maior proteção à célula, ok? Não está em todas as células procarióticas, só em algumas. Então, vamos lá escrever isso. A estrutura externa que confere maior proteção à célula, ok? E vamos pôr aqui que só existe em algumas células. Depois, agora sim, é o último, temos os flagelos, não é? Os flagelos que estão na parte de fora da célula, ou seja, estão no meio extracelular e que vão permitir, conforme já tinha falado, o movimento da célula. Portanto, organelos que permitem o movimento das células, ok?
Muito bem, agora que já falámos da célula procariótica, vamos falar da célula eucariótica, não é? Tínhamos aqui a célula procariótica, agora vamos passar para as células eucarióticas. Portanto, vamos lá pôr o título, células eucarióticas. Portanto, a célula eucariótica, não é? Conforme o nome indica, não é? É diferente da procariótica porque tem aqui o eu, não é? E isto em grego, não é? O que é que significa o eu? O eu significa que é verdadeiro. E carióticas vem também da palavra grega karion. E karion significa núcleo. Ou seja, tem um núcleo que é verdadeiro, não é? Como nas células procarióticas em que existe um nucleóide. Ok? São geralmente maiores, as células eucarióticas são maiores que as procarióticas, ok? Vamos apontar isso. Vou pôr aqui, então, as células eucarióticas são maiores do que as procarióticas. E uma célula eucariótica, quando é observada ao microscópio, apresenta dois constituintes principais, não é? Que é o núcleo e o citoplasma, que nós já vimos o que é. E está separada do meio que a rodeia também pela membrana citoplasmática. Depois também tem alguns organelos celulares, não é? Com formas e com funções específicas, como os ribossomas, dos quais já falamos, e as mitocôndrias, que ainda não falamos, mas depois vamos falar. Ok? Mas pronto, para já eu vou começar por tentar fazer aqui um esquema do que poderá ser uma célula eucariótica. Vou começar pela célula eucariótica animal, ok? Célula eucariótica animal. Ok? Vou tentar fazer aqui pequenino, que é para fazer do outro lado a vegetal e depois tentarmos comparar. Portanto, a célula eucariótica animal, não é? Tem uma membrana plasmática, não é? Citoplasmática, que eu vou desenhar aqui, assim esta cor, não é? Membrana citoplasmática. Depois, lá dentro, conforme indica o nome, então temos um núcleo, não é? Que está aqui bem individualizado, ok? Tem um invólucro nuclear e a informação genética está toda contida aqui dentro, ok? Portanto, mais ou menos assim. Isto então é o núcleo. Depois temos alguns ribossomas, conforme já falámos, também existem nas células procarióticas, não é? Vou pôr aqui com um laranja mais claro, ok? Aqui ribossomas, ok? Vou assim aqui espalhados pelo citoplasma, portanto, ribossomas. Depois temos aqui umas unidades que são as mitocôndrias. E as mitocôndrias são muito importantes na célula, porque são as mitocôndrias que vão ser responsáveis pela produção de energia, ok? Tem assim uma forma assim quase de um feijão, ok? E depois aqui dentro tem assim umas cristas, ok? Vou fazer aqui outra, ok? Portanto, vamos pôr aqui mitocôndrias. Estou aqui a ver se falta alguma coisa mais importante. Temos o citoplasma, não é? Como temos em todas as células, não é? Que é este meio aqui interno, não é? Isto é o citoplasma. Temos a membrana citoplasmática, as mitocôndrias, os ribossomas, o citoplasma, o núcleo. Falta aqui uma coisa que é o invólucro nuclear. O invólucro nuclear, não é? Não existe nas procarióticas. Portanto, é a estrutura que delimita aqui o núcleo. Então, vou pôr aqui
invólucro, não é o núcleo, é o que está aqui dentro. O que está à volta do núcleo é o invólucro nuclear. Pronto, e esta é a nossa célula eucariótica animal. Agora, vamos fazer aqui uma divisão, espero que isto não fique demasiado confuso, e vamos escrever aqui, ou tentar representar, uma célula eucariótica vegetal. Portanto, célula eucariótica vegetal. E vamos então pôr aqui a nossa caixinha a verde, que é para isto ficar uniforme. Ok? Portanto, a célula eucariótica vegetal, conforme indica o próprio nome, não é? Existe nos vegetais, nas plantas, nas árvores, nas flores, por aí adiante. Então, ela tem uma estrutura que também existe nas células procarióticas, que é a membrana, desculpem, a parede celular. Não é? A parede celular que tem mais ou menos assim esta forma, ok? Vamos desenhar assim para ficar mais ou menos parecido. Ok? Isto aqui é a parede celular que vai então conferir uma certa estrutura, rigidez e proteção à célula. Parede celular. Como se trata de uma célula eucariótica, então ela também tem um núcleo, não é? O núcleo e o invólucro nuclear. Eu não vou legendar porque, como estou aqui a colocar a mesma cor, ok? Conseguem ver na legenda da figura anterior do que é que se trata. Tem também uma coisa a que chamam vacúolo, porque ele é de grandes dimensões e armazena água. Também existe na célula eucariótica animal, mas é geralmente muito mais pequeno e não tem grande significado. Ok? Mas aqui na célula eucariótica vegetal, o vacúolo ocupa grande parte do citoplasma. Ok? Então vou pôr aqui o vacúolo. Então ela é responsável pelo armazenamento de água e de sais minerais. Ok? Vou pôr assim, assim, assim. Vacúolo. A célula vegetal, apesar de ter uma parede celular, tem também membrana citoplasmática, ok? Está aqui no interior da parede celular, ok? Não vou legendar, uma vez que está legendada com a mesma cor, ali na célula eucariótica animal, ok? Depois, também possui mitocôndrias, não é? Vamos lá desenhar aqui uma mitocôndria, ok? Esta estrutura assim em forma de feijão com umas cristas, que tem função também de fazer a respiração e dar energia à célula, e tem uma estrutura que não existe também nas células animais, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são mais ou menos do tamanho das mitocôndrias, não é? Só que tem aqui no interior, em vez de ter umas cristas, tem uns discos, não é? Uma espécie de moedinhas, chamados tilacoides. E é nessas estruturas que vai acontecer um processo, não é? Que só acontece nas plantas, que é a fotossíntese. Então vou pôr que aqui temos os cloroplastos. Ok? Pronto, depois continuamos a ter o citoplasma também, continuamos a ter alguns ribossomas, por aí adiante. Portanto, agora sintetizando aqui na página seguinte, vamos escrever as estruturas e as funções, não é? Que não tínhamos escrito para a célula procariótica. Que já tínhamos, aliás, que não tínhamos escrito na célula procariótica. Estava correto. Portanto, na célula procariótica nós não tínhamos o quê? Não tínhamos mitocôndrias. Portanto, antes disso até não tínhamos era núcleo. Não é? Tínhamos um nucleoide, mas agora temos um núcleo, um verdadeiro núcleo, não é? Que vai ser responsável então pelo armazenamento e pela coordenação da atividade celular. Então vamos escrever aqui armazenamento
estava mal escrito, não é? Armazenamento do material genético e coordenação da atividade celular. Depois, o que é que se segue? A mitocôndria, não é? A mitocôndria, que eu vou escrever aqui qual é a sua função, não é? Já tínhamos falado. Então, ela é responsável pela obtenção de energia da célula. É necessária à atividade celular. Assim é que está correto. Depois, na célula vegetal, voltamos a ter novos constituintes, neste caso, os cloroplastos, não é? Que tinham aqueles discos, não é? Aquelas moedinhas, pareciam umas moedinhas, que é a estrutura então que é responsável pela fotossíntese. E depois tínhamos o vacúolo. Recordam-se? Aquele vacúolo de grandes dimensões que armazena água e sais minerais, ok? Então vamos lá escrever isso. Local de armazenamento ok? De água e sais minerais. Pronto, por hoje ficamos por aqui, ok? E espero-vos na próxima aula, onde vamos falar sobre níveis de organização biológica dos seres vivos. Um estudo e até a próxima. E lembrem-se, se eu sou capaz de saber isto, vocês também são. Bom estudo!